O Evangelho como me foi revelado especial, capítulo 203, que é a oração do Pai Nosso. O autor escreve-o em 28 de junho de 1945. Jesus sai com os seus de uma casa perto dos muros e creio que sempre no bairro de Bezeta, a fim de sair para fora dos muros, devendo passar primeiro diante da casa de José, que está próxima da porta, que eu ouvi ser chamada Porta de Herodes. A cidade está semideserta nesta noite plácida e enluarada. Compreendo que já foi consumada a Páscoa em uma das casas de Lázaro, que contudo não é de modo algum a casa do cenáculo. Esta é realmente como uma antípoda daquela. Uma está ao norte, a outra está ao sul de Jerusalém. Na porta da casa, Jesus se despede com garbo gentil de João de Endor, que ele deixa como proteção para as mulheres e a quem agradece por essa proteção. Beija Margisã, que também veio até a porta, e depois põe-se a caminho para fora da porta chamada Porta de Herodes. Aonde vamos, Senhor? Vinde comigo, eu vos levo para coroarmos a Páscoa com uma pérola rara e desejada. Por isso é que eu quis estar somente convosco, os meus apóstolos. Obrigado, amigos, pelo vosso grande amor por mim. Se pudesseis ver como isso me consola, ficaríeis admirados. Vede, eu vivo entre contínuos atritos e desilusões para vós. Para mim, persuadi-vos disso, eu não tenho nenhuma desilusão, pois não me foi concedido o dom de ignorar. Também por isso, eu vos aconselho a deixar-vos guiar por mim. Se eu permito isto ou aquilo, não crieis obstáculos. Se eu não intervenho para pôr fim a uma coisa, não penseis em fazê-lo vós no meu lugar. Cada coisa a seu tempo. Tende confiança, sobretudo, em mim. Então, estão no canto nordeste do recinto murado. Eles vão contornando os muros e rodeando o Monte Mória, até o ponto em que por uma pequena ponte já podem atravessar o Cedron. Vamos indo para Getsemane? Pergunta Tiago de Alfeu. Não, mais acima, sobre o Monte das Oliveiras. Oh, será belo, diz João. Seria agradável também para o menino, murmura Pedro. Oh, para aqui viremos muitas outras vezes. Ele já está cansado, afinal é um menino. Eu quero dar-vos uma grande coisa, porque agora é justo que a tenhais. Vão subindo por entre as oliveiras, deixando à direita o Getsemane e subindo ainda pelo monte até chegarem ao cume, sobre o qual as oliveiras, com suas frondes, formam um pente que cicia ao soprar do vento. Jesus para e diz: Paremos, meus caros, tão caros discípulos, e como meus continuadores no futuro, vinde para perto de mim. Um dia, e não foi só um dia só. Vós me dissestes, ensina-nos a rezar como tu rezas. Ensina-nos como João ensinou aos dele, a fim de que nós, discípulos, possamos rezar com as mesmas palavras com que o Mestre reza. E eu sempre vos respondi que eu faria isso quando vir em vós um mínimo de preparação suficiente, a fim de que vossa oração não seja uma fórmula vazia, com palavras humanas, mas uma verdadeira conversa com o Pai. A este ponto já chegamos, vós já sois possuidores do que basta, para poderdes conhecer as palavras dignas de serem ditas a Deus. Eu vô-las quero ensinar nesta tarde, na paz e no amor que existem entre nós, na paz e no amor de Deus e com Deus, porque nós já cumprimos o preceito pascal como verdadeiros israelitas e a ordem divina sobre o amor para com Deus e para com o próximo. Um entre vós sofreu muito nestes dias, sofreu por um ato não merecido,
e sofreu pelo esforço que fez sobre si mesmo para conter a indignação que aquele ato provocou. Sim, Simão de Jonas, vem aqui. Não houve nenhum frêmito do teu coração honesto que por mim tenha ficado desconhecido, e não houve sofrimento teu que eu não tenha participado contigo, eu e os teus companheiros. Mas tu, Senhor, foste muito mais ofendido do que eu, e esse era para mim um sofrimento muito maior, não muito mais sensível, nem mesmo mais. Eis que Judas tenha tido nojo de participar da minha festa, me fez mal a mim, como homem, mas ter que ver que estavas entristecido, aí é que sofri o dobro. Mas devo dizer que se o faço por soberba, dize-o para mim, devo dizer que sofri com minha alma, e isso faz com que soframos mais. Não é soberba, Simão, sofreste espiritualmente, porque Simão de Jonas, pescador da Galiléia, está se transformando no Pedro de Jesus, mestre do Espírito, pelo qual também os seus discípulos se tornam ativos e sábios no Espírito. É por esse teu progresso na vida do Espírito e por esse vosso progredir que eu vos quero esta noite ensinar a grande oração. Quanto estáis mudados desde aquela parada solitária para cá? Todo, Senhor, pergunta Bartolomeu, um pouco incrédulo. Compreendo o que queres dizer, mas eu falo agora a vós 11, não a outros. Mas que tem Simão de Judas, mestre? Nós não o compreendemos mais, ele parecia tão mudado e agora, desde que nós deixamos o lago, diz desolado André. Cala-te, meu irmão, a chave do mistério eu tenho. Nele se apegou um pedacinho de Beelzebu. Ele foi procurá-lo na caverna de Endor para maravilhar-se e ficou servido. O mestre disse naquele dia, em Gamala, os demônios entraram nos porcos. Em Endor, os demônios saídos daquele infeliz que era João entraram nele. Compreende-se. Deixa-me dizê-lo, mestre. Já está aqui em cima, na garganta, e se eu não o disser, ele não sai. E eu vou me envenenar-me com ele. Simão, sê bom. Sim, mestre, eu te garanto que não serei indelicado com ele, mas digo o que penso, que sendo Judas um viciado, todos nós já entendemos isso. É um pouco semelhante ao porco, e compreende-se que os demônios escolheram, de boa vontade, os porcos para serem as casas para as quais se mudaram. Pronto, já eu disse. Tu dizes que é assim? Pergunta Tiago de Zebedeu. E outra coisa queres que seja? Não houve nenhuma razão para se tornar tão intratável. Pior do que em Águas Belas, lá eu ainda podia pensar que era o lugar e a estação que o fizesse ficar nervoso, mas agora? Há uma outra coisa, Simão. Dize qual é, mestre, eu ficarei contente se puder mudar de opinião a respeito deste companheiro. Judas é ciumento, é inquieto por ciúme. Ciumento? De quem? Não tem mulher. E mesmo que a tivesse, e ainda que fosse com as mulheres, eu creio que nenhum de nós teria desprezo para com o discípulo. É ciumento de mim. Considera, Judas se alterou depois de Endor e depois de Esdrelon. Ou seja, quando viu que eu me ocupei com João e Jabé. Mas agora João, principalmente João, vai se afastar, passando de mim para Isaque. E verás que ele voltará a ficar alegre e bom. Está bem. Mas não me quererás dizer que ele não está tomado por algum demôniozinho. E sobretudo, não digo, e mais que tudo, não me quererás dizer que ele melhorou nos últimos meses. Ciumento eu também era no ano passado, e eu não teria querido ninguém mais além de nós 6, os primeiros 6. Te recordas? Agora, deixa-me invocar a Deus somente uma vez como testemunha do meu pensamento. Agora digo que me sinto feliz, quanto mais aumento os discípulos ao redor de ti. Eu quereria ter todos os homens para trazê-los a ti e todos os meios para poder acudir a quem tem necessidade de ti, a fim de que não seja a miséria que cria obstáculos a quem quiser vir a ti. Deus está vendo se eu estou dizendo a verdade, mas por que sou assim agora? Porque eu me deixei mudar por ti. Ele não mudou, pelo contrário. Olha lá, mestre, um demôniozinho tomou conta dele. Não digas, não o penses, reza para que ele sare. O ciúme é uma doença. Doença que a teu lado se cura, se o quisermos.
eu vou suportá-lo por causa de ti, mas que fadiga. Por ela te dei como prêmio o menino, e agora vou te ensinar a rezar. Oh, sim, meu irmão. Vamos falar disso? E o meu homônimo seja lembrado só como alguém que tem necessidade disso. Parece-me que ele já está sabendo o seu castigo. Neste momento não está conosco, diz Judas Tadeu. Ouvi quando rezardes. Ou quando rezardes, dizer assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, assim na terra como é no céu, e na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Jesus se levantou para dizer a oração e todos o imitaram, atentos e comovidos. Não é preciso nada mais, meus amigos. Nestas palavras está contido como num anel de ouro tudo quanto é necessário ao homem para o espírito, a carne e o sangue. Com isto pedis o que é útil para aquele e para estes. E se fizerdes o que pedis, conseguireis a vida eterna. É uma oração tão perfeita que os bagalhões das heresias e o curso dos séculos não conseguirão embotá-la. O cristianismo será esmigalhado pela mordedura de Satanás. E muitas partes da minha carne mística serão arrancadas, a igreja, separadas, formando células por si mesmas, no vão desejo de criar para si um corpo perfeito, como será o corpo místico de Cristo, ou seja, o que é formado por todos os fiéis unidos na Igreja Apostólica, que será, quando existir a terra, a única verdadeira Igreja, que será, enquanto existir a terra, a única verdadeira Igreja. Mas destas pequenas partes separadas, privadas por isso dos dons que eu deixarei à Igreja Mãe, para nutrir os meus filhos, sacramentos, continuarão a se chamar sempre de cristãos, prestando culto ao Cristo, e sempre se recordarão, mesmo em seu erro, de que vieram de mim, do Cristo. Pois bem, elas também rezarão com esta oração universal. Lembrai-vos bem dela, meditai nela continuamente, aplicai-a às vossas ações. Não há necessidade de mais nada para que vos santifiqueis. Se alguém estivesse sozinho, num lugar de pagãos, sem igrejas, sem livros, teria tudo o que se pode saber para meditar, somente nesta oração. E uma igreja aberta em seu coração por esta oração teria uma regra e uma santificação segura. Uau! Pai nosso. Eu o chamo Pai. Pai, ele é do Verbo. Pai é do encarnado. Assim quero que o chameis, porque vós sois um comigo, se permanecerdes em mim. Houve um tempo em que o homem devia jogar-se de rosto no chão para suspirar por entre temores de espanto, Deus. Quem não crê em mim e em minha palavra está neste temor paralisante. Observai no templo, não Deus,
mas até a lembrança de Deus está escondida nos olhos dos fiéis, atrás de um tríplice véu, separações por distância, separações por véus. Tudo foi usado e aplicado para dizer a quem reza: Tu és barro, ele é luz. Tu és objeto, ele é santo. Tu és escravo, ele é rei. Mas agora, levantai-vos, aproximai-vos. Eu sou o sacerdote eterno. Eu posso tomar-vos pela mão e dizer: vinde. Eu posso agarrar os véus da tenda e abri-las, escancarando as portas do lugar inacessível e até agora fechado. Fechado por quê? Fechado pela culpa, sim, mas mais fechado ainda pelo pensamento aviltado dos homens, a vontade humana. Porque fechado se Deus é amor, se Deus é Pai. Eu posso, eu devo, eu quero levar-vos não para o pó, mas para o azul, não para longe, mas para perto, não em vestes de escravos, mas de filhos, sobre o coração de Deus. Pai, Pai, vós dizeis, e não vos canseis de dizer esta palavra. Não sabeis que cada vez que a dizeis, o céu cintila pela alegria de Deus? Lindo! Não direis que nesta oração feita com verdadeiro amor, já terias feito oração agradável ao Senhor? Pai, meu Pai, dizem os pequenos ao seu Pai. É a palavra que aprendem a dizer primeiro: Mãe, Pai. Vós sois os pequeninos de Deus. Eu vos gerei do velho homem que éreis e que eu destruí com meu amor para fazer nascer o homem novo, o cristão. Chamai, pois, com a primeira palavra que os pequeninos conhecem e falam, ao Pai Altíssimo que está nos céus. Santificado seja o teu nome. Ó, o nome mais santo e suave que qualquer outro nome. Nome que o terror do culpado vos ensinou a esconder debaixo de um outro. Não, não mais digais Adonai. Não mais é Deus que no excesso de amor criou a humanidade. A humanidade de agora em diante, com os lábios purificados pelo banho que eu preparo, que ela o chame por seu nome, reservando-o para a hora de compreender, com plenitude de sabedoria, o verdadeiro significado deste incompreensível, quando intimamente unida com ele. A humanidade, em seus filhos melhores, tiver sido elevada ao reino que eu vim estabelecer. Venha o teu reino, assim na terra como no céu. Desejai com todas as vossas forças este advento. Seria a alegria sobre toda a terra se ele viesse. O reino de Deus nos corações, nas famílias, entre os cidadãos, entre as nações. Sofrei, fatigai-vos, sacrificai-vos por este reino. Seja a terra um espelho que reflita em cada um a vida dos céus. Ele virá. Um dia tudo isso virá. Séculos e séculos de lágrimas e sangue, de erros, de perseguições, de escuridão rompida por raios de luz que irradiam do farol místico da minha igreja. Que se é uma barca que não será nunca submersa, é também uma rocha irremovível frente a todos os vagalhões, e alta vai conservar a luz, a minha luz, a luz de Deus,
Aqueles séculos precederão o momento no qual a terra possuirá o reino de Deus, e será então como o flamejar intenso de um astro que, tendo chegado ao ponto mais perfeito de sua existência, se desagrega como uma flor descomunal dos jardins etéreos, para exalar em palpitações rutilantes a sua existência e o seu amor aos pés do seu Criador. Mas que virá depois disso, será o reino perfeito, feliz e eterno no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A anulação da própria vontade humana pela outra pessoa só se pode fazer quando se alcançou o perfeito amor para com aquela criatura. O anulamento da sua própria vontade pela de Deus somente se pode fazer quando se alcançou a posse das virtudes teologais num grau heróico. No céu, onde tudo é sem defeitos, faz-se a vontade de Deus. Sabei, pois, filhos do céu, fazer o que se faz no céu. Dai-nos o pão nosso de cada dia. Quando estiverdes no céu, vós vos nutrireis somente de Deus. A felicidade será o vosso alimento. Mas aqui ainda tens necessidade de pão, e sois os pequeninos de Deus. Portanto, é justo dizer: Pai, dai-nos o pão. Tendes medo de não serdes ouvidos? Oh, não! Considerai, se um de vós tem um amigo e dando-se conta de que está sem pão para matar a fome de um outro amigo, ou de um parente que chegou à casa dele, lá pelo fim da segunda vigília da noite, e for ao amigo e lhe disser: meu amigo, empresta-me 3 pães, porque um hóspede meu chegou em casa, e eu não tenho nada para dar-lhe de comer. Poderá acontecer que ele ouça essa resposta que vem lá de dentro: não me aborreças, porque a porta já está fechada. As aldrajas já estão trancadas, os meus filhos já estão dormindo ao meu lado. Não posso levantar-me para dar-te o que queres. Não. Se ele recorreu a um verdadeiro amigo e se insiste, receberá o que está pedindo. Eu receberia também, mesmo que tivesse recorrido a um amigo não muito bom. Ele receberia por causa de sua insistência, porque o solicitado de tal favor iria se apressar em dar-lhe tudo o que ele quisesse, contanto que não o importunasse mais. Mas vós, orando ao Pai, não estás recorrendo a um amigo da terra, e sim a um amigo perfeito, que é o Pai do céu. Por isso eu vos digo: pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e se vos abrirá. De fato, a quem pede é dado, quem procura acaba por encontrar, e a quem bate a porta se abre. Quem entre os filhos dos homens é visto pondo uma pedra na mão de quem está pedindo ao Pai um pão? E quem é visto dar uma cobra em vez de um peixe assado? Seria um delinquente o pai que assim fizesse com seus filhos. Eu já o disse e o repito, para convencer-vos e ter de sentimento de bondade e confiança. Assim como ninguém de são juízo daria um escorpião em lugar de um ovo, assim como quanto maior bondade Deus não vos dará o que pedis, porque ele é bom, enquanto que vós, uns mais, outros menos, são maus. Pedi, pois, com amor humilde, filial, e o vosso Pai vos dará o pão. Perdoa-nos as nossas ofensas, como nós as perdoamos aos que nos têm ofendido. Há dívidas materiais e dívidas espirituais. E há também as dívidas morais. É dívida material a moeda ou a mercadoria que, tomada emprestada, não foi restituída. É dívida moral a estima tirada e não devolvida, o amor querido e não dado. É dívida espiritual a obediência a Deus, do qual muito se exigiria,
e ao qual se dá bem pouco e o amor para com ele. Ele nos ama e deve ser amado assim como se ama uma mãe, uma esposa, um filho do qual se exigem tantas coisas. O egoísta quer ter e não dar, mas o egoísta está entre os antípodas do céu. Temos dívidas com todos, desde Deus até o parente, e desde até o amigo do amigo até o próximo, ao criado e ao escravo, sendo todos eles seres como nós. Ai de quem não perdoa, não será perdoado. Deus não pode, por justiça, perdoar a dívida que o homem tem para com aquele que é santíssimo, se o homem não perdoa o seu semelhante. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O homem que não sentiu necessidade de participar conosco da ceia da Páscoa me perguntou há menos de um ano: como tu pediste para não seres tentado e para seres ajudado na tentação contra ela mesma? Nós dois estávamos sozinhos e eu respondi. Depois éramos 4 em um lugar solitário e eu ainda respondi. Mas ainda não adiantou, porque em um espírito muito resistente é preciso insinuar-se, demolindo a má fortaleza de sua obstinação. E por isso o direi ainda 1, 10, 100 vezes até que tudo chegue ao fim. Mas vós, não encouraçados em infelizes doutrinas e em paixões ainda mais infelizes, rezai com humildade, para que Deus impeça as tentações. Ó, a humildade! Conhecer-se pelo que se é, sem aviltar-se, mas procurando conhecer-se, dizer, eu poderia ceder, mesmo que não me pareça poder fazê-lo, porque eu sou um juiz imperfeito de mim mesmo. Portanto, meu Pai, se for possível, liberta-me das tentações, conservando-me perto de ti, para não permitir ao maligno fazer-me mal. Porque recordai-vos disso, não é Deus que tenta para o mal, mas é o mal que tenta. Rezai ao Pai, para que Ele ajude a vossa fraqueza, a tal ponto que ela não possa ser induzida em tentação pelo maligno. Já o disse, meus queridos, esta é a minha segunda Páscoa entre vós. No ano passado partimos somente o pão e o cordeiro. Neste ano vos dou a oração. Outros presentes terei para as outras minhas Páscoas entre vós, para que quando eu tiver ido para onde o Pai quer, vós tenhais uma lembrança de mim. Cordeiro em todas as festas do Cordeiro de Moisés. Levantai-vos e vamos, entraremos de novo na cidade ao amanhecer. Em tempo amanhã, tu, Simão, e tu, meu irmão, indica Judas, irei buscar as mulheres e o menino. Tu, Simão de Jonas, e vós outros ficareis comigo até que eles voltem. Depois iremos juntos para Betânia. E descem até o Getsêmani, em cuja casa entram para descansar. E assim termina a santa visão da oração do Pai Nosso. Seja feita, sim, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que venha urgente o teu reino, pois precisamos muito, Pai. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Fide.